Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E mais uma vez queremos reafirmar que a nossa capacitação vem apenas do Senhor. Invocamos o Teu nome, a Sua sabedoria, a Sua graça, que a Sua inspiração, a Sua palavra prevaleçam nesse lugar sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Então, gente, o nosso assunto vai ser esse aí, sobre aconselhamento pastoral. Essa é uma definição que eu gosto muito, não é? O aconselhamento bíblico é o encontro do quebrantamento humano com a sabedoria da cruz. Então, essas duas coisas são bem sinérgicas, não é? Quando a gente tem esse encontro do quebrantamento humano, quando a pessoa realmente tem um espírito contrito, e isso traz a sabedoria da cruz sobre a sua vida, o resultado sempre vai ser muito produtivo, não é? Então, a definição, nós vamos trabalhar com algumas definições aí do aconselhamento bíblico, né, ou pastoral. O primeiro aspecto da definição é exatamente o alvo que a gente quer atingir no aconselhamento, não é? Então, o alvo do aconselhamento é nos levar a um ponto de maturidade. Esse é o grande desafio realmente nessa interação humana, não é? Onde nós vamos exercer esse ministério de aconselhamento, é ajudar as pessoas realmente a crescerem, a amadurecerem, não é? Então, em vários textos, quando a Bíblia fala sobre maturidade, aparece essa palavrinha aí no original, que é a palavra teleios, que significa plenitude, maturidade, o fato de ser inteiro, completo, maduro em Cristo, não é? Então, esses versículos aí, por exemplo, a gente pode ter exatamente essa perspectiva. Colossenses 1,18, a Bíblia fala assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, está muito claro que o propósito de todo empenho aqui, seja no ensino, no aconselhamento, é poder levar as pessoas a essa medida, essa estatura emocional, espiritual em Cristo, né? Inclusive, ele usa uma palavra aqui forte, né? Fala assim, todo homem perfeito em Jesus Cristo, mas dando a ideia realmente de uma pessoa madura, completa, inteira, não é? Então, esse é o propósito assim principal do aconselhamento. Hebreus 5,14, não é? Fala assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aí, novamente, essa palavra teleios, que significa uma pessoa perfeita, inteira, madura, não é? Que realmente pode desfrutar desse alimento sólido, de verdades mais consistentes, não é? E 1 João 2,5, que fala assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, não é? Esses textos são realmente essa ideia, não é? E mostram que o alvo do aconselhamento é nos levar a um ponto de maturidade, não é? Tem um dito entre os psicólogos e sociólogos que hoje o maior desafio realmente é a gente ajudar os crescidos a crescerem, porque existem muitas pessoas que só cresceram, vamos dizer, no tamanho, na idade, mas emocionalmente agem e reagem
de maneira infantil, não é? Espiritualmente reagem de maneira infantil. Quando você lê a carta de Paulo lá aos Coríntios, essa realmente foi uma das confrontações que Paulo fez. Olha, por que vocês são tão infantis ainda, estão disputando quem é de quem, não é? Então, uns são de Paulo, outro de Apolo, os mais espirituais, não, eu sou de Cristo, não é? Então, uma discussão totalmente infantil. O propósito, então, do aconselhamento é esse, não é? É a gente produzir plenitude, maturidade, inteireza. Uma outra palavra também importante que define o aconselhamento é essa palavra paráclitos, não é? E essa palavra, ela traz 3 ideias, não é? A ideia de consolação, exortação e também oração. Mas basicamente, todas as vezes que essa palavra aparece, inclusive é um dos atributos do Espírito Santo, não é? Quando fala que o Espírito Santo é aquele que é o nosso advogado, que nos consola, que nos assiste, essa é exatamente a ideia, não é? É você poder se identificar com o Espírito Santo num relacionamento de ajuda a alguém que necessita de ajuda, não é? Então, o Paráclitos é alguém que é chamado para estar ao lado de uma outra pessoa e ajudá-lo com o seu conselho, com o seu apoio, não é? Então, estar ao lado define bem esse aconselhamento bíblico, não é? Ou seja, é você construir um relacionamento de ajuda. E construir um relacionamento de ajuda, isso fala de um processo, não é? É um processo de você andar junto, de você ganhar a confiança, a amizade daquela pessoa, não é? Um relacionamento só ganha profundidade quando nós investimos nessas questões, nesses valores, não é? Então, é você animar, encorajar, confortar, trazer a esperança que mudança é possível, porque muitas vezes você vai ajudar uma pessoa que ela já perdeu a fé que ela pode mudar, não é? Ela está totalmente descrente em relação a ela mesma, em relação a muitas áreas da sua vida, não é? Às vezes a pessoa já desenvolveu realmente toda uma série de sofismas, de pensamentos errados, pensamentos de desesperança especialmente. Então, a gente vai precisar de dar esse apoio, não é? Consolando, ok? Exortando, não é? Exortando no sentido de animar, não é? Mas animar ao mesmo tempo que corrigindo e confrontando o que precisa de ser confrontado, né? E também orando com a pessoa. A gente sabe que às vezes tem situações que a gente nem tem o que dizer, não é verdade? Tem situações que você fala assim, meu irmão, olha, vamos orar aqui, não é? E aí que as coisas realmente começam a se mover, não é? Porque, irmãos, nós vamos ver, um dos grandes atributos de Deus é que Ele é conselheiro, não é? Ele é o grande conselheiro, Deus Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, quando você coloca a questão de conselheiro, realmente você está se identificando com esse atributo de Deus, não é? E uma outra palavra também que nos ajuda no conselho, que nos ajuda na definição do aconselhamento, essa palavra nouteses, que no original, não é, significa admoestar, exortar, ensinar, repreender. Então, essa palavra indica um obstáculo que tem que ser vencido. Lógico, quando você estabelece
uma relação de aconselhamento, uma relação de ajuda, é importante entender que existem obstáculos, amarras, muitas vezes até prisões, que estão impedindo essa pessoa de atingir aquele objetivo que nós falamos, que é o objetivo de amadurecimento, não é? Coisas que estão impedindo a pessoa. Então, por exemplo, isso aparece lá em Tito 2,15, não é? Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. 1 Tessalonicenses 5,11, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, a gente observa que tem vários contextos, várias situações específicas, não é? Talvez essa lógica, lógico, não é a tônica de um aconselhamento, mas vão haver situações e momentos que nós vamos ter que confrontar esses obstáculos, não é? Nós vamos precisar de uma palavra assim um pouco mais direta, não é, querigmática, profética, que confronta o que tem que ser realmente confrontado na vida daquela pessoa, mas sempre calçando isso realmente com compaixão, com amor, não é o que nós vamos desenvolver daqui para frente, né? Que nós vamos observar, porque quando a pessoa sente, ela entende que você a aceita, a ama do jeito que ela é, independentemente de qualquer coisa, a tendência da pessoa é se desarmar, e mesmo que você esteja sendo firme com ela, que você esteja exortando, admoestando, mas ela vai perceber que isso vem de uma motivação correta, saudável, de alguém que realmente se importa com ela, ok? Então são palavras importantes, né? É importante ter aí o alvo, que é o teleios, plenitude, maturidade, levar a pessoa a uma posição assim em Cristo, né? De perfeição e maturidade. A palavra paráclitos, que significa consolação, exortação, oração, mas também o nauteses, que é a exortação, a admoestação. Então, quando a gente percebe todos esses conceitos na Bíblia e a gente integra esses conceitos, então isso nos ajuda realmente a chegar no propósito que todos nós queremos. O segundo ponto aí que nós vamos ver nesse estudo é essa relação entre o aconselhamento e a psicologia. Bom, a palavra psicologia no original é isso, é o estudo da alma, não é isso? A palavra psique, não é? É uma palavra grega usada para definir a alma humana. E a alma é algo que realmente precisa de ser estudado. É lógico que na psicologia isso tem uma abordagem mais científica, não é? E o aconselhamento, vamos dizer, é essa versão bíblica da psicologia, é o estudo da alma, mas tendo como base o nosso manual de funcionamento, que é a Bíblia, ok? O que ocorre é que nós vamos ver, existem e podem existir alguns conflitos entre o aconselhamento bíblico e a psicologia, ok? Mas existem basicamente 4 tipos de relacionamento que podem ser estabelecidos entre o aconselhamento e a psicologia, que é o que eu estou tentando definir para você. O primeiro tipo de relacionamento que é considerado como espiritualista. No relacionamento espiritualista, vamos dizer,
a psicologia ou a ciência é interpretada sem valor nenhum. Então, são aquelas pessoas que falam: ó, esse negócio de psicologia, isso não está com nada, isso não tem valor, isso não tem que ser levado em consideração, nós não temos nada que aprender com a psicologia, com a ciência. E a teologia, vamos dizer assim, dentro da perspectiva espiritualista, se ensina só a religião tem as respostas, não é? O que importa é o conhecimento de Deus, é a teologia, não é? Então, esse é a primeira maneira de estabelecer um relacionamento. Você pega a teologia em detrimento da psicologia, ok? Então, algumas pessoas realmente elas têm uma postura assim, não é? Teologia é tudo, psicologia não é nada, não é? Uma coisa em detrimento da outra. A segunda abordagem é conhecido como uma perspectiva não cristã, que é exatamente o outro extremo oposto, não é? A ciência é o que tem valor, não é? A ciência tem toda a razão, está plenamente certa, enquanto isso, a religião traz culpa e só complica a vida. Então, é uma visão que hipervaloriza a psicologia e a ciência e que desvaloriza a teologia, ok? É uma perspectiva não cristã. E isso, hoje, na verdade, também é algo muito preponderante, não é? O campo da ciência tem caminhado muito nessa direção, desvalorizando a visão teológica, a visão bíblica, a visão cristã, apesar que, atualmente, a ciência já está começando a apelar para o campo da espiritualidade, o que é uma faca de dois gumes. Por um lado é bom, não é? Porque a ciência está reconhecendo, não, o homem precisa de ter uma espiritualidade, não é? Eles estão reconhecendo que as pessoas que exercem algum tipo de espiritualidade, que isso realmente traz benefícios. Só que a partir disso a pessoa pode entrar em muitos caminhos errados, não é verdade? Então isso é uma faca de dois gumes. Mas é a perspectiva não cristã. A ciência em detrimento da fé, não é? A psicologia em detrimento da teologia. A ciência tem mais valor, a religião só traz culpa e complica a vida. O terceiro tipo de relacionamento são aquelas pessoas que enxergam essas duas questões da psicologia e teologia como paralelas, separadas e iguais. Elas reconhecem o valor de ambos, não é? Vamos dizer, a psicologia é importante, tem coisas boas, a teologia também é importante, tem coisas boas, mas essas coisas não se misturam. Não se mistura, não se completa a teologia com psicologia. São verdades paralelas, não é? Bom, na verdade, quando a gente observa essas três primeiras perspectivas, a gente percebe que realmente elas não são sadias, não é? Nos resta aí realmente o quarto ponto, que é esse da integração, não é? O que nós temos que fazer, na verdade? É integrar a psicologia com a fé, não é? Com o aconselhamento bíblico. Quando a gente sabe peneirar aquilo que é sadio na psicologia e a gente tem uma cosmovisão bíblica realmente profunda, sadia,
irmãos, nós podemos realmente fazer muitos avanços, não é? Então, é o que, na verdade, nós queremos trabalhar numa escola como essa, fazendo essa integração da psicologia com o aconselhamento bíblico. Essas coisas, na verdade, elas não se chocam. A verdadeira ciência, gente, nunca entra em contradição com a Bíblia. Nunca entra, não é? Elas sempre, não é, vão convergir na verdade, e nós sabemos que a verdade é absoluta, pode ser conhecida, pode ser discernida, mas aquilo que é verdade na psicologia vai sempre se convergir com a verdade bíblica, obviamente. Então nós temos que saber complementar isso. Lógico, nós vamos ver que a psicologia assim, desenvolveu uma habilidade muito grande no sentido de observação, de estabelecer certos diagnósticos que nos ajudam, principalmente no campo do aconselhamento. Então, existem muitas coisas que são estratégicas e podem ser aproveitadas. Agora, é lógico, gente, que nós vamos ver daqui a pouco, a psicologia tem se tornado, de certa forma, uma ciência contaminada, né? Existe muita coisa que precisa de ser bem peneirado, ok? Então, são os 4 tipos de relacionamento que podem ser estabelecidos: o espiritualista, perspectiva não cristã, esse paralelismo, eles andam lado a lado, tem importância, mas não se complementam. E o 4, que é o que nós vamos realmente ficar, é a integração, a complementabilidade. Então, aqui vem uma questão, uma pergunta dentro desse tópico, não é, do aconselhamento e a psicologia. Existem conflitos, vão existir conflitos entre o aconselhamento e a psicologia? Vão ter conflitos? Nós vamos ver que vão ter conflitos, não é? E é importante a gente saber lidar com os conflitos, não é? Uma das grandes chaves assim da gente ganhar sentido na vida e na existência é saber lidar sadiamente com os conflitos. Então, nós fizemos aqui uma tabela simples, onde nessa coluna a gente coloca os dados psicológicos, ou seja, fatos observados, e também as teorias tiradas dessas observações, não é? Nós não vamos entrar aqui vamos dizer, aprofundando realmente sobre psicologia, mas a gente sabe que a psicologia está fundamentada numa série de teorias, não é isso? Uma série de teorias, de várias pessoas que realmente fizeram pesquisas, não é? Estudaram esses dados psicológicos e chegaram nessas teorias, teoria freudiana, várias teorias, não é? E aqui, em contrapartida, nós temos os dados teológicos e as interpretações teológicas. Então, vamos cruzar uma coluna com a outra. Por exemplo, existe conflito entre os dados psicológicos e os dados teológicos? Quando você começa a observar, não é, os relacionamentos humanos. Então, aquilo que você observa numa perspectiva psicológica e numa perspectiva teológica, normalmente não vai ter conflito, o problema está ali, não é? Então, ambos entendem, né, essa abordagem psicológica quanto à abordagem bíblica, entendem que aquele problema existe, ele está ali, não é? Existe um conflito entre as teorias tiradas dessas observações, as teorias da psicologia e os dados teológicos? Sim, aí já começam a vir alguns conflitos, porque essas teorias,
As teorias psicológicas muitas vezes vão entrar em choque com algumas verdades bíblicas. Então, a maneira como a psicologia interage com o problema que está sendo observado, muitas vezes entra em choque com a teologia. Da mesma forma também, se você pega aqui os dados psicológicos e os dados psicológicos e as interpretações teológicas, vai ter conflito? Vai ter conflito também, não é? Porque a psicologia muitas vezes não aceita a maneira como a teologia interpreta aquela situação. Eles interpretam de outra forma. E aqui também as teorias da psicologia com as interpretações teológicas. Também vai ter conflito, não é? Mas ok, não é? A psicologia tem feito um bom trabalho de observação, é um meio muito bom de descobrir a verdade, um meio muito bom de descobrir a verdade é através da observação, não é? Então, muitas pesquisas psicológicas, a questão da psicanálise, da sociologia, quer dizer, essas pesquisas realmente nos ajudam bastante a descobrir a verdade. Porém, toda a verdade vem de Deus. Nós só precisamos de separar a observação das teorias psicológicas, não é? Uma coisa é observação, aquilo que foi observado. Outra coisa é toda uma teoria que você tira disso, que nem sempre condiz com a verdade, ok? Então, nós vamos ter que entender realmente esses pontos de conflitos. O que a gente observa mais é que a psicologia é excelente para diagnosticar, observar, mas na hora de resolver o problema, derrapa numa série de paradigmas errados. É o que a gente mais observa. Então, é comum, por exemplo, eu já tive inúmeras experiências assim, de ouvir isso das pessoas. Falar, olha, pastor, tem 8 anos, 12 anos que eu frequento um psicólogo, mas até hoje eu não saí do lugar. É a mesma coisa. Não me ajudou em praticamente nada. Lógico, às vezes tem algumas pessoas que se submetem a um tratamento psicológico e ajuda. Então, é lógico que isso depende muito também dessas teorias, porque hoje, graças a Deus, não é? Eu costumo dizer, a grande boia de salvação da psicologia é essa geração de pessoas cristãs que estão trabalhando seriamente no campo da psicologia, não é verdade? E hoje tem uma turma aí realmente muito boa, não só na psicologia, como na psiquiatria. Gente que tem uma cosmovisão cristã, lógico, e sabe, vou dizer assim, aplicar mais apropriada, biblicamente falando, as teorias psicológicas. Os conflitos vão acontecer, não é? E então nós vamos precisar de saber fazer bem esse relacionamento. Oi. Verdade. Assim como existem teorias na psicologia que são confusas, incoerentes, não é? Que não convergem com a bíblica, existem também interpretações teológicas que também não são sadias, não é verdade? São às vezes até doentias mesmo, entende? Tem alguns extremos hoje aí que é realmente complicado. Por exemplo, essa questão de satanizar um distúrbio emocional,
não é? Ah, depressão é do diabo, é do capeta. Quer dizer, se o cara estava ruim, aí que ele piora mais ainda. Depressivo? Pode, mas você satanizar a coisa de cara não é sadio, não é? Ou você fala, toda doença é do diabo. Você está cansado, você está com a gripe, você não pode aceitar isso na sua vida, é do diabo, não é? Então você vê, são distorções realmente que isso só traz culpa, condenação, isso não ajuda em nada. Então vamos fazer aqui uma comparação para a gente tentar aprimorar melhor esse nosso entendimento, porque é uma discussão importante, não é? Esse relacionamento entre aconselhamento e psicologia, gente, é uma discussão chave hoje, não é? Então, fazendo essa comparação, primeiro ponto, até para você entender melhor a ênfase da psicologia, apesar de ter tantas teorias diferentes, né? Mas a ênfase é essa, a psicologia, ela tem um caráter não orientador. Como psicólogo, a pessoa é como um espelho, ela só rebate os problemas, levando a pessoa a achar a sua própria resposta, não é? Então, na maioria das teorias psicológicas, a coisa funciona mais ou menos assim. O psicólogo nunca vai dizer o que a pessoa tem que fazer ou não fazer. Sempre vai responder a pergunta daquela pessoa com uma outra pergunta, não é? Já o aconselhamento pastoral, ele tem um caráter orientador, não é? Porque ele é baseado em absolutos, em verdades absolutas. Tem algumas verdades, valores, princípios, que eles são absolutos, eles são inegociáveis, não é? Então, vai ao centro da verdade bíblica. A base para a verdade que rege todas as esferas de comportamento é a Bíblia, não é? É lógico, a Bíblia é um livro de leis, você vai achar leis que governam todas as esferas do comportamento humano, não é? Especialmente aquelas que têm uma conotação essencialmente moral, não é? Então, querendo ou não, o aconselhamento bíblico, ele tem um caráter orientador, não é? Ele preza pela moral. A psicologia, a abordagem seria mais ou menos essa: eu construo a minha personalidade, as suas respostas estão em você mesmo. Então, a psicologia ensina basicamente isso: as suas respostas estão dentro de você, não é? Quem vai construir a sua personalidade é você mesmo, é aquilo que você se sente bem, não é? É aqui que, de certa forma, o psicólogo fala o que aquela pessoa quer ouvir. Então, se ela tem um problema com homossexualidade, muitas vezes, o que ele vai falar? Não, você precisa só de se assumir. A resposta está em você. Assume a sua homossexualidade, não é? No aconselhamento, assim, é outra cosmovisão. Não é eu construo a minha personalidade, mas é Deus me constrói. 1 Pedro 2,5, não é? Quando fala, nós somos pedras vivas no templo, no corpo que Deus está edificando. Então, Jesus é esse cumprimento profético do eu sou. As respostas que nós precisamos estão em Jesus, não é? Eu sou o que sou. O que a gente precisa, nós podemos nos identificar com Ele, e Ele é realmente a resposta. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, no aconselhamento pastoral, vamos dizer, o tipo de parâmetro que a gente tem para a edificação da personalidade humana tem a ver com esse modelo que é Jesus, ok? Na psicologia, uma outra elaboração é essa: eu trabalho
na minha personalidade. No aconselhamento pastoral, eu descanso em Deus. Então, é interessante isso aqui, não é? Porque na psicologia é uma coisa só focalizada no esforço humano, não que isso seja de todo ruim, não é? Mas muitas vezes todo esse esforço pode produzir uma situação realmente de desgaste, de fadiga, não é? Porque a pessoa não tem descanso, ela está sempre naquela luta interna contínua. Enquanto que a perspectiva do aconselhamento pastoral é levar as pessoas a um lugar de descanso, de fé, não é? Então existe um lugar em Deus, principalmente dentro dos conflitos e das batalhas da vida, aquele lugar que Davi encontrou nas guerras, quando ele fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Imagina, um lugar sobrenatural, um lugar de descanso. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser abalado. Esse lugar existe, é um lugar sobrenatural em Deus, um lugar de descanso, não é? Onde você está lá, não é? A Bíblia fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Então existe um lugar, é um lugar escondido, é o esconderijo do Altíssimo, mas é um lugar de descanso. Você está na sombra do Todo-Poderoso. A gente observa assim que não é que esses aspectos aqui da psicologia eles são de todo errado, não, gente. Existem verdades aqui, entende? Por exemplo, quando a gente fala que a psicologia não tem um caráter orientador, às vezes vão ter situações no aconselhamento que você não vai orientar a pessoa dizendo o que ela tem que fazer. Às vezes é até importante você deixar a pessoa até errar, né? Mas ela exercitar a escolha dela para fortalecer a vontade. Porque imagina se você ficar falando tudo que a pessoa tem que fazer, não é? Você não está fazendo um discípulo, você está fazendo uma parasita. Você vai criar um relacionamento de dependência, que é o que a gente vai ver depois. Então tem uma verdade aqui, mas é lógico que moralmente falando, trabalhando com valores, não é? O aconselhamento pastoral, ele é orientador, não é? Aqui também, da mesma forma, eu construo a minha personalidade. Tem um aspecto, que é o aspecto da responsabilidade pessoal. Mas é lógico, nós temos que entender que isso tem que ser focalizado numa dependência de Deus, não é? Eu trabalho na minha personalidade ali, eu descanso em Deus. Então não é só você trabalhar na sua personalidade, mas é você chegar naquela área da sua vida num lugar de descanso, que a sua vida está totalmente entregue. E se você entregou 100% daquela área da sua vida para Deus, querido, a fé vai fluir, o sobrenatural vai se manifestar, não é? Então, o princípio do descanso realmente é o ápice da fé. Quanto mais você descansa, mais você crê, e aí você aciona os milagres. Eu defendo a minha personalidade. Aqui, Deus é a minha defesa e proteção. Esse é um aspecto importante, porque quanto mais a pessoa trabalha no sentido de se defender, de se autoafirmar, esse é um caminho oposto ao caminho da restauração, gente. Isso aqui pode ser uma grande pedra no caminho. Então você não tem que se defender, não é? Coisa que você tem é que realmente se entregar para Deus. Ele é o nosso advogado, ele vai tomar as nossas causas. Na psicologia, muitas vezes isso daqui também é uma ênfase. Eu sou o rei, eu reino. Então é tudo
em volta do ser humano, é o humanismo, na verdade, a síndrome de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor chegou diante de todo o sucesso, todas as conquistas que ele fez, e ele falou: eu sou o cara, tudo isso é por minha causa. E ali entrou um espírito nele, e ele ficou pastando 7 anos, 7 anos no relento comendo grama, né? Então isso é um problema. No aconselhamento pastoral, o que importa? Que ele cresça e eu diminua, não é? Esse processo realmente de nos submetermos cada vez mais ao Senhor. Na psicologia, eu sou vulnerável em face do acusador, ou seja, a tentativa de suprimir a culpa só piora a nossa situação em relação aos ataques demoníacos. Então, na psicologia, querendo ou não, a pessoa não tem uma proteção espiritual, ela está muito vulnerável, não é? E aqui, então, vem uma série de situações onde as pessoas começam a lidar de maneira errada com esse mecanismo da culpa, não é? A gente sabe, gente, que a culpa é um dispositivo criado por Deus, um dispositivo de alerta para evidenciar alguma desordem na nossa consciência, não é? Então, quando você faz alguma coisa e a sua consciência te condena, o que Deus está te falando? Cuidado, não é? Não cruze essa linha, não faça isso, tem uma desordem. Se você sabe realmente interpretar a mensagem que a culpa está dando e você se posiciona da maneira certa, isso te salvou, isso te protegeu. Agora, o que as pessoas fazem quando vem a culpa? Suprime, não é? Simplesmente torce a consciência. E aí que começa uma inversão de valores. O certo começa a virar errado, o errado começa a virar certo. É o que a gente vê hoje na sociedade, não é? O que há 10, 20 anos era algo absurdo, pervertido, hoje é aceitável. Os valores estão se invertendo. Hoje já não existe mais prostituição, são os profissionais do sexo, não é? O homem está virando mulher, a mulher está virando homem. Casar é uma coisa absurda. Hoje na Inglaterra ninguém casa mais. É absurdo alguém que quer casar, não é? Então os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão brigando para casar. Está tudo invertido, não é? Então são pessoas que não sabem lidar sadiamente com a culpa. Agora aqui no aconselhamento pastoral nós vencemos o acusador, porque quando você obedece à consciência, provendo os ajustes necessários na nossa vida, isso nos preserva em perfeita paz e autoridade. Nós sabemos, a voz de Deus soa principalmente na nossa consciência. É onde Deus escreveu a lei moral dele. E se você obedece à consciência, você está preservado, paz e autoridade. E aqui na psicologia, qual que é o alvo supremo da psicologia? É você se sentir bem, amar os prazeres, é o princípio da falência da alma. Então aqui é autogratificação, autossatisfação, eu tenho que me sentir bem, essa famosa cultura hedonista, o prazer pelo prazer, a cultura do não sofrimento, isso está cada vez mais em alta, é ou não é verdade? Eu não posso sofrer, não é? As pessoas têm que me satisfazer, e com isso os relacionamentos vão se tornando descartáveis, porque se você não me satisfaz, eu te jogo fora, não é? E na verdade isso só vai trazer frustração para mim e ferida para os outros. Agora, qual que é o propósito do aconselhamento pastoral? O aconselhamento pastoral, o propósito é que você seja feliz? Não, é que você seja santo. Felicidade, realização vai ser uma consequência disso.
não é? Chegar à obediência de Cristo. A felicidade é apenas um efeito colateral dessa motivação. Na verdade, em Cristo, nós vamos experimentar algo muito maior que felicidade, porque normalmente o conceito de felicidade ele está associado a um momento específico, não é? Que aconteceu uma coisa que foi favorável, mas aqui é um outro conceito: realização. Uma pessoa realizada, não é? Uma pessoa que realmente está de bem com a vida, está conectada com um propósito eterno, uma pessoa que tem sentido na vida, não é? Que a vida realmente se tornou saborosa, vale a pena. Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente pode ter um entendimento melhor da essência como a psicologia trabalha e a essência como o aconselhamento pastoral trabalha, não é? Lógico que aqui existem alguns conselhos que são importantes, não é? Mas quando a gente une isso com o aconselhamento pastoral, gente, aí é que se torna algo ainda mais proveitoso e sinérgico. Na verdade, gente, um dos aspectos mais importantes no aconselhamento pastoral é você saber discernir a natureza da raiz do problema da pessoa. O problema dessa pessoa é orgânico, é espiritual, é emocional, é moral. Se você está lidando com, por exemplo, um problema que você viu, puxa vida, a natureza do problema dessa pessoa é moral. Você vai ver, por exemplo, a pessoa é mentirosa, é mau caráter, você vai ser mais direto com ela. Você fala: querido, olha, o seu problema é esse, é pecado, você tem que arrepender. Mas se você percebe que o problema dela é mais, assim, emocional, essa pessoa sofreu abusos na infância muito sérios, então você vai ter uma outra abordagem. Ou você percebe que o problema da pessoa é nutricional. Por exemplo, é o que eu falei, a Bíblia é um livro de leis. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, leis que têm um caráter nutricional, um caráter de higiene, toda a noção de higiene, nutrição, moral, civilidade, você vai encontrar tudo na Bíblia. Você vê, Deus deu uma dieta para o povo lá no deserto, está escrito, você vai lá em Levítico, está a dieta, o que eles podiam comer, o que eles não podiam comer. Gente, lógico, aquilo está no contexto específico que eles estavam vivendo. E Deus falou: olha, se vocês fizerem essa dieta, ninguém vai ficar doente, eu garanto. Então hoje, como conselheiros bíblicos, nós temos que ajudar as pessoas, por exemplo, numa reeducação alimentar. Temos. Uma das coisas que eu mais prezo na minha vida hoje é reeducação alimentar. Porque a indústria alimentar produz lixo. Açúcar, gente, açúcar é um veneno, tudo tem açúcar. O maior proliferador de bactérias que existe é o açúcar e a gordura. Você quer destruir um rio, um lago? Joga açúcar ali. Então a pessoa às vezes não sabe o mal que ela está fazendo. Se a pessoa não tem hoje, assim, uma ciência para fazer uma reeducação alimentar, tem gente aí que com 25, 30 anos já está tendo diabetes, não é? Educação financeira, às vezes tem pessoas que você tem que educar, porque o cara é mal educado, entendeu? O cara é um sem educação financeiramente falando. O cara gasta, compra o que não precisa, o que não, entende? Então, a gente tem que, a Bíblia, assim, qual que é a nossa vantagem como conselheiro, gente? Porque a Bíblia tem uma visão holística, integral, isso que você falou, não é? E que a gente realmente tem que trabalhar com essa perspectiva, discernindo principalmente qual é o foco da raiz do problema da pessoa. Tem gente que às vezes o problema do cara mesmo é ir no médico, não é? Às vezes o cara está procurando assim um aconselhamento pastoral, mas você fala: rapaz,
você tem que ir para o médico, você está precisando de ajuda. Não é? Teve um pastor, muito amigo meu, teve uma época assim que ele como é que fala assim, ele tinha um desfalecimento no organismo dele, era um desfalecimento, o cara achando que estava morrendo e achando que era ataque do diabo, porque ele mexe muito com essa área de batalha espiritual, não é? E na verdade, quando ele fez o exame com um médico, que inclusive também é meu médico lá em Belo Horizonte, descobriu que ele tinha um problema intestinal, uma anemia, o intestino dele tinha uma dificuldade aguda no sentido de absorver o ferro. Não absorvia o ferro. Por mais que ele estava fazendo um tratamento para anemia, não absorvia. Então ele precisou de fazer um tratamento intestinal, não é? Depois desse tratamento, ele falou assim: rapaz, eu ressuscitei, eu sou outra pessoa hoje. Problema orgânico. E ele achando que era batalha espiritual, não sei o que mais, não é? Então, assim, é muito importante a gente ter uma visão abrangente, não é? Entender, eu acredito que nós temos muito, por exemplo, que aprender com os adventistas, sabia? Nós temos muito que aprender com eles, dentro dessa visão nutricional. Lógico, tem muita coisa que você tem que peneirar, existem extremos, mas tem muita coisa que a gente tem que aprender. Então é você saber ouvir tudo, reter o que é bom, não é? Ok, claro aqui então, gente, psicologia e aconselhamento pastoral. Vamos caminhar mais um pouco aí. O terceiro ponto do nosso estudo é esse: os valores básicos no aconselhamento. O primeiro valor é esse, a obra do Espírito Santo. Então, é esse discernimento do caráter do Espírito Santo. Não existe aconselhamento bíblico, gente, sem a pessoa do Espírito Santo, não é? Então, é o Espírito da verdade, não é? Não é assim que a Bíblia descreve o Espírito de Deus, como o Espírito da verdade. Nós sempre vamos trabalhar com esse parâmetro, a verdade. Um Espírito que consola, que ensina, que faz lembrar, não é? Quando você entende o caráter do Espírito Santo, você pode aprofundar realmente o aconselhamento, trabalhando com a verdade, com o consolo, com o ensino. Às vezes tem aconselhamentos que você precisa de dar uma aula para a pessoa naquela área. Como eu falei, vamos dizer que a pessoa está com um problema emocional sério, mas você descobriu que a raiz do problema emocional dela é financeiro. Pode acontecer isso? A raiz de um problema emocional ser financeiro? Pode, o cara está com uma batalha no fundo, o cara não sabe lidar com as finanças, ele gasta mais do que ele ganha, ele está cheio de dívidas, cheio de preocupação, ele já não dorme mais, não é? Então, às vezes, você tem que dar uma aula para o cara na área de educação financeira. Falou: olha, você vai fazer assim, assim, assim. Eu me lembro, teve um missionário, um tempo atrás, que ele me pediu: Cote, me ajuda na área financeira. Eu falei: tudo bem, eu vou começar administrando as suas finanças para você, e depois você vai fazendo, eu vou te acompanhando. Foi incrível como a vida dele mudou totalmente, não é? Então, às vezes, você tem que ensinar para a pessoa. Também o Espírito Santo faz lembrar. Às vezes você vai ter que lidar com a memória ferida da pessoa, abusos. A pessoa sofreu um abuso com 4 anos e ela apagou isso da memória, ela recalcou esse fato, jogou lá para debaixo do tapete da alma. O Espírito Santo é aquele que faz lembrar, não é? Aquele que trabalha na nossa memória ferida. Revela Cristo, sempre revelando o amor de Deus, não é? Revela a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é o elemento principal no aconselhamento. Então, a obra do Espírito Santo. Também os dons.
Irmãos, como é importante os dons, como são importantes os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo se manifestam para quê? Para aquilo que é útil. Útil. Deus vai nos equipar. Você pode observar, por exemplo, se você começa a fazer visita em hospital 2, 3 vezes por semana e você começa a orar por tudo quanto é enfermo, sabe o que o Espírito Santo vai começar a manifestar através de você? Cura de enfermos. Comece a orar pelos enfermos para você ver. Deus vai começar a curar pessoas. Se você trabalha muito com ensino, você está sempre ensinando, Deus vai trazer muita palavra profética, muita palavra de conhecimento. Não é? Se você é uma pessoa que ouve muitas pessoas, Deus vai trazer palavra de conhecimento. De repente Deus vai te mostrar a vida daquela pessoa. Então é muito importante a gente poder contar com esses dons, que são sobrenaturais, gente, e que vão se manifestar mesmo para aquilo que for útil, não é? Essa sensibilidade ao Espírito Santo, o conselheiro cristão que ignora o Espírito Santo está praticando um ato de rebeldia. Um cara quer fazer aconselhamento pastoral ignorando o Espírito Santo, não vai dar certo, né? Vai ser frustrante. Então não ouse aconselhar alguém sem estar em dependência total do Espírito Santo, né? Um outro elemento aí, que é um valor básico no aconselhamento, é a autoridade do nome de Jesus. Autoridade. E veja bem, olha a vantagem que você tem, assim, de você estar meramente, assim, debaixo de um entendimento científico. Não, mas se você realmente está fazendo um aconselhamento bíblico, você tem autoridade do nome de Jesus. Lucas 9:1, Jesus deu a autoridade para os discípulos e enviou-os para curar os enfermos, não é? Uma autoridade sobre o reino das trevas, porque a gente sabe, gente, que tem todos os problemas da verdade, tudo bem que eles têm uma conotação emocional, orgânica, mas muitas vezes tem uma conotação espiritual, não é verdade? Jesus falou: eis que vos dou autoridade para pisardes ninhos de serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e dano algum vos sobrevirá, não é? Também Isaías 61 fala sobre essa unção messiânica, de libertar os cativos, curar os quebrantados de coração, limpar os leprosos, dar vista aos cegos, não é? Consolar os tristes, apacentar o rebanho. Então, nós temos uma autoridade no nome de Jesus. Você é um embaixador do reino de Deus, espiritualmente. Quando você está aconselhando alguém, você está ali como uma embaixada do reino de Deus. O reino de Deus está chegando na vida daquela pessoa. E quando você elimina os problemas espirituais, olha, sinceramente, 80% do problema já foi. Não é? Então nós precisamos de ter certeza que nós estamos sendo enviados, não é? Nós não devemos nos meter a fazer algo que não estamos autorizados por Deus a fazer. Não confunda a ousadia com presunção. Então, veja bem, o conselheiro, ele precisa não só da anuência da pessoa, não é? Vamos ver isso. A pessoa tem que te permitir ser aconselhada por você. Você não pode chegar e impor: eu vou te aconselhar. Isso não existe, não é? Então você tem que ter a anuência da pessoa, mas você também tem que ser um enviado de Deus. Você não pode fazer isso por presunção, não é?
também a obra de Cristo na cruz. Irmãos, isso aqui é fantástico. Onde é que o nosso aconselhamento se fundamenta? Dos valores mais poderosos que nós temos é o que Jesus fez na cruz, não é? Então nós sabemos que, vamos dizer, essa pessoa está com uma série de problemas relacionados a pecados que ela praticou, mas esses pecados foram perdoados na cruz. Você tem uma resposta para essa pessoa, não é? As feridas, às vezes a pessoa tem feridas, tem amarguras, ressentimentos, abusos que ela sofreu de toda a natureza. Então ela está vivendo com dores emocionais, não é? Dores morais. Às vezes aquilo está até afetando a vida dela organicamente falando. Mas existe uma resposta no sacrifício de Jesus para as feridas? Sim, existe cura emocional. Existe uma libertação interior, ok? As enfermidades, vamos dizer, de repente aquela pessoa está com uma doença, está com uma enfermidade, e você como conselheiro, você fala, não, eu quero orar por você, em nome de Jesus, não tem nada a perder orando, se o Senhor curar, amém, não curar, tudo bem, mas vamos orar. E muitas vezes, gente, Deus faz um milagre, não é? Também em relação a castigo e condenação. Às vezes você está lidando com a pessoa ali, a pessoa está cheia de condenação. Uma das coisas mais comuns que tem é você estar tentando ajudar uma pessoa que Deus já perdoou a pessoa, mas a pessoa nunca se perdoou. É ou não é verdade? A pessoa nunca se perdoou. Principalmente mulheres que fizeram abortos, pais que abandonaram filhos, eles falam, nunca me perdoei por isso. Mas a pessoa pode se perdoar, temos autoridade para nos perdoar, por causa do sacrifício que Jesus fez, né? Então a cruz define o nosso valor diante de Deus. Os valores, né, também, a palavra de Deus é um outro valor. Conhecereis a verdade vos libertará, né? O efeito da revelação é vida. Revelação, gente, quando a gente fala da palavra revelada, a revelação tem uma conotação de algo que Deus está fazendo personalizado, não é? Eu sempre falo que revelação é mais do que informação, não é só você ter uma informação nova, mas é uma informação que vai te transformar, que vai renovar sua mente, não é? Que vai mudar os seus valores. Então, luz gera responsabilidade, que gera liberdade, que gera vida. Então, luz é conhecimento, não é isso? O aconselhamento gera um conhecimento que gera responsabilidade. E quanto mais responsabilidade você tem, mais livre você se torna. Isso vai gerar vida. Em muitas culturas, gente, o que acontece? O conceito de liberdade está associado com ociosidade, riqueza, não é isso? O cara fala assim, um dia que eu tiver um iate, que eu não tiver que trabalhar, que não fazer nada, eu vou ser livre, eu vou ser feliz. Mas isso, gente, só leva ao tédio. Só leva ao tédio. A verdadeira liberdade tem a ver com responsabilidade. Quanto mais responsabilidade em Deus você assume, mais livre você se torna, mais você vai experimentar o sentido da vida. Então nós não devemos ter medo de receber luz, muito pelo contrário, não é? Nós precisamos realmente de crescer em conhecimento, crescer na verdade. Então a palavra de Deus ministra também as nossas crenças irracionais. Ela também ensina ao conselheiro o jeito divino de aconselhar, não é? Deus tem
toda uma metodologia para isso, que nós vamos aprender aonde? No nosso relacionamento com a palavra. Não é? Você discerniu o tempo, discerniu o modo. A Bíblia fala como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo, não é? A Bíblia fala, para todo propósito há um tempo e um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Então, toda essa conexão, essa sabedoria da cruz, gente, isso vai vir pela palavra, não é? A palavra de Deus também é a fonte de sabedoria e conhecimento. Sem a palavra de Deus, o Espírito Santo estará desarmado nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala qual que é a espada do Espírito Santo? A palavra. A palavra de Deus é a espada do pregador? Não, é a espada de quem? Do Espírito Santo. Quanto mais a palavra de Deus está sendo ministrada, com mais profundidade o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas, não é verdade? Então esse é um valor, não é? Que, olha, se você quer ser um conselheiro, se dedique à palavra, não é? Se dedique à palavra de Deus. Lógico, sabendo nessa dependência do Espírito, para você não, de repente, ir para esse desequilíbrio da letra sem o Espírito, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E um outro valor também do aconselhamento, gente, muito chave, é o amor, não é? Que é a base dos relacionamentos. João 15, 12, né? O amor é um mandamento que tem que ser praticado com intensidade e sabedoria, não é? Então, o segredo para você amar é dedicação, sabedoria, conhecimento. Essa é a lei áurea. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, entendimento, não é? Toda a sua alma. Então, muitas vezes o amor é a chave para a transformação de uma pessoa. É um outro ponto que às vezes a ciência deixa muito a desejar, não é? Porque quando você está pagando uma consulta, nem sempre aquele terapeuta está interessado em você, está muito mais interessado no que você está pagando, não é verdade? Você sabe que tem pessoas que só delas perceberem, e a pessoa percebe quando está sendo amada, não é verdade? Verdadeiramente, a pessoa percebe. E tem pessoas que só de você amá-las, você já muda a vida daquela pessoa. Só da pessoa perceber que ela está sendo amada. Eu acho interessante aquela situação lá do mancebo rico, né, que tinha dúvida, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E a Bíblia fala que numa certa altura daquela conversa, a Bíblia fala assim, e Jesus o amou, e disse, falta-te uma coisa, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Veja bem, ele o amou, ele deu uma palavra que foi uma porretada, não é verdade? Porque o problema dele estava enraizado aonde? No amor ao dinheiro. Daí vinha a incerteza dele. Quando você ama, vem a palavra profética, que corta as raízes que estão realmente prendendo a pessoa, não é? Então, muitas vezes o amor é a chave para a transformação. E o amor fala mais alto que o conhecimento. Eu não gosto de ficar comparando um valor com outro. O conhecimento é importante, mas em muitas situações, só o conhecimento sem o amor, no aconselhamento, não vai resolver, não é? Sem essa identificação, esse calor humano, não é? Essa escuta ativa. Então, o amor desarma as pessoas
para que elas possam se arrepender e resolver de bom coração os seus conflitos. Então a pessoa se sentir amada, independentemente dos erros delas. Porque na maioria das vezes, por que uma pessoa no aconselhamento tem dificuldade de abrir o coração? Porque ela tem medo de não ser compreendida. Esse é o medo dela. Puxa vida, o que esse cara vai pensar de mim agora? Mas quando a pessoa percebe que mesmo daquele jeito horrível que ela se vê, ela está sendo aceita, ela está sendo amada, ela se desarma.